nessa congregação. Louvo a Deus pela vida do líder de mocidade dessa congregação, irmão Mateus, pastor dessa igreja. Que Deus continue abençoando grandemente essa mocidade abençoada também. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, concedendo bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Meus amados irmãos, sem mais delongas, vamos abrir a Bíblia Sagrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 13. Os irmãos encontraram, amém? Passamos a leitura, os irmãos prestem bastante atenção na palavra do Senhor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com essas coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Aleluia. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Poderosa palavra Deus tem ao nosso coração essa noite. Nos bastidores, meus irmãos, para quem não tem a prática de preparar mensagens, o que acontece mais ou menos é que na vida do pregador, pelo menos comigo, Deus entrega a mensagem às vezes por partes. E às vezes Ele entrega mensagens que demoram meses e às vezes anos para serem concluídas. E essa mensagem em questão, o Senhor colocou no meu coração há muito tempo. Eu nem sei precisar a quantidade de meses que se passaram, que o Senhor entregou partes dessa mensagem, revelou partes. Tenha certeza de uma coisa: não é por acaso que o Senhor preparou esta noite para que você ouvisse a palavra que Ele tem no teu coração. Porque essa mensagem demorou ser produzida dentro do meu coração, mas o Espírito Santo de Deus já estava tocando no meu coração há muito tempo. Eu sabia que no tempo certo o Senhor me autorizaria e me usaria para falar a respeito desta mensagem. A mensagem de hoje, como os irmãos já devem imaginar, o tema central é o amor, a perspectiva bíblica sobre o amor. Precisamos falar sobre o amor. Se pudéssemos resumir toda a Bíblia em uma única palavra, poderíamos resumir nesta: o amor. Porque o amor excede todo entendimento. O amor está acima
acima de qualquer capacidade humana. O amor está além da nossa capacidade de compreendê-lo. E que amor é esse? É claro que quando lemos essa passagem, entendemos que esse amor aqui não é amor humano. Que amor é esse que tudo suporta? Que amor é esse que tudo crê? Que tudo espera? Que amor é esse que não se irrita? Que amor é esse que não suspeita mal, não arde em ciúmes? Esse amor não é humano. Esse amor é um amor superior. Esse amor é o amor do próprio Deus. Aleluia. Manifesto à humanidade. Aleluia. E antes de adentrarmos mais profundamente no tema dessa mensagem, convém explicar e expor aos amados irmãos sobre a primeira epístola, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Como os irmãos sabem, o escritor, o autor desta carta foi Paulo. E ele fundou a igreja em Corinto. Fundou a igreja em Corinto. Nós acompanhamos em Atos, capítulo 18, vai estar falando essa parte, a segunda viagem missionária de Paulo, onde ele chegou nessa região chamada Corinto, uma região de porto, onde desembarcavam ali muitos comerciantes, pessoas importantes, pessoas de várias regiões. Havia vendas de produtos, tanto de produtos quanto de ídolos. Ali havia muitos templos destinados a muitos deuses. Um dos mais conhecidos, da deusa Diana. E ali havia todo tipo de prática imoral e pecaminosa diante daquele povo. Um povo imoral, um povo pecaminoso, um povo de difícil trabalho. Mas o Senhor levou Paulo até lá para pregar o Evangelho. E quando Paulo chegou lá, houve uma mudança significativa. Já começaram a notar, quando as pessoas passaram a se converter, houve mudança na venda dos ídolos. Isso começou a incomodar a venda. Começou a incomodar aqueles que vendiam outros deuses. Começou a incomodar aqueles que buscavam enganar o povo. Começou a incomodar o inferno, porque Paulo começou ali uma obra para destruir as obras malignas de Satanás na vida daquelas pessoas. E ali, irmãos, era uma importante província romana, que ocupava praticamente a maior parte da Grécia naquele período. A igreja de Corinto foi uma igreja que cresceu rica em dons espirituais, rica em diversidade de pessoas de todos os tipos e classes, gregos, gentios, judeus. Havia variedade de pessoas ali. E era uma igreja que, se nós formos lermos a carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, era uma igreja rica em dons espirituais. Não faltava nenhum dom espiritual naquela igreja. Todos os dons se viam manifestos. Na hora que olhava, tinha profetas para todo lado. Olhava para o outro lado, tinha pessoa falando em mistério, em línguas estranhas. Olhava para o outro lado, outros tinham sabedoria da palavra. Olhava para o outro lado, tinha gente com dom de revelação, com dom de curas, operação de maravilhas. Não faltava dom nenhum nessa igreja. Mas, meus irmãos, mesmo sendo uma igreja rica em dons espirituais, era uma igreja problemática. Se não a mais problemática igreja do Novo Testamento, era a igreja de Coríntios. De Corinto. Os problemas estavam relacionados à liderança. Tinha panelinha nessa igreja. Uns diziam, nós somos discípulos de Paulo. Outros diziam, nós somos discípulos de Pedro. Outros diziam, nós somos discípulos de Apolo, que era um importante orador daquela época. E outros diziam que era de Jesus. Eu não sou nenhum desses daí, não, sou de Jesus. E esse daí às vezes era dos piores, porque ele não queria obedecer a ninguém. Quem só obedece a Jesus, não quer obedecer pastor nenhum. Tinha essas panelinhas dentro da igreja, dissensões, problemas de liderança, problemas de relacionamento, e aqui inclui-se os conjugais e relacionamentos interpessoais também, problemas em relação às pessoas uma com a outra na comunidade, imoralidade de todo tipo, fornicação, adultério, todo tipo de pecado tinha no meio dessa igreja. E é uma igreja cheia de dons espirituais. Sabe quem foi pastor dessa igreja? Paulo. Então, antes de julgar o pastor da igreja,
antes de julgar uma igreja, botar a culpa no pastor, vai analisar a igreja de Corinto. Olha quem foram os pastores lá: Paulo, Pedro, Apolo. Só homem instruído, cheio do Espírito Santo. Mas ainda havia muito problema naquela igreja. Então, não podemos culpar unicamente, e às vezes nem podemos culpar o pastor por uma igreja problemática. Quando nos deparamos com uma igreja problemática, o problema às vezes está na igreja mesmo. Mas mesmo assim, Paulo se refere àquela igreja com amor. Ele exorta aquela igreja com amor. Ele não chega falando de qualquer maneira. Ele chega falando de uma maneira de amor, apresentando o amor de Deus e explicando, exortando aquelas pessoas para viver uma vida verdadeira diante de Deus. E também tinha problemas ligados à espiritualidade, ao conceito de espiritualidade. Uns achavam que ser espiritual era falar bem alto profecia, sair profetizando. Outros achavam que ser espiritual era fazer gritaria, fazer todo mundo falar em mistério, todo mundo junto, ninguém entender nada, todo mundo querer falar a mesma coisa ao mesmo tempo. Estava virando uma bagunça, uma baderna no culto lá. Todo mundo queria falar alguma coisa. Então Paulo teve notícia de que o relatório lá daquela igreja era um relatório problemático, complicado. E ele escreve essa carta aos Coríntios, exortando a respeito de muitas coisas. Dentre elas nós já citamos liderança, relacionamentos, problemas espirituais e problemas ligados ao culto, muitos problemas. No capítulo 12, que é o capítulo anterior, Paulo vai estar falando sobre os dons espirituais. Vejamos aqui no capítulo 12, o versículo 4 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Porque, no versículo 8, a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, um dom do Espírito. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, outro dom. A outro, pelo mesmo Espírito Santo, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como a continuidade do capítulo 12 aqui, nós adentramos na suprema excelência do amor. Algumas Bíblias, algumas versões da Bíblia vai dizer assim, mais ou menos assim: o dom supremo do amor. Mas essa epígrafe, esse título que é colocado em algumas versões, ele não está correto. Por quê? Porque o amor não é um dom. O amor é um mandamento. E o que é dom? Dom é aquilo que Deus dá a cada um conforme a sua vontade. Ele dá para um, mas não dá para outro. Ele entrega um dom de sabedoria da palavra, entrega o outro dom de profecia, entrega o outro dom de discernimento de espíritos. Por que ele escolhe um e não escolhe outro? Por que ele entrega para um e não entrega para outro? É a vontade dele. Seja feita a vontade dele na nossa vida. E aquele que não tem, busque do Senhor dons espirituais. Busque. E quem já tem, busque mais para ser usado mais na presença de Deus. Aleluia. E os dons espirituais não são para se vangloriar. Os dons espirituais são para ser usados na obra de Deus, para servir os irmãos. Esse era um dos grandes problemas que tinha naquela igreja. As pessoas tinham seus dons, queriam usar seus dons para se vangloriar. Eu tenho um dom de profecia, eu tenho um dom de interpretação de línguas, eu tenho um dom de falar de mistério, eu tenho um dom de discernimento de espírito. Mas em nada disso nós podemos nos gloriar. Nós temos todo esse tesouro de dons em vaso de barro. De nada nós somos dignos. De maneira nenhuma nós somos dignos. E Paulo exorta aquela igreja, falando: olha, é muito bom que tenha dons. Eu fico feliz que tenha dons aí. Que não falte nenhum dons no meio da igreja. Mas eu vou lhe ensinar um caminho mais excelente. No versículo 31 do capítulo 12 ele diz isso. Entrando no capítulo 13, o apóstolo Paulo
vai falar que caminho mais excelente é este. E este caminho mais excelente é o amor. E o que é o amor? Irmão Wingren, segundo a Bíblia, no grego, que foi escrito a primeira carta de Paulo aos Coríntios, há muitas palavras para a definição do que é amor. Há cerca de 7 palavras. Não vou citar todas aqui, mas para o grego, eros, o amor conjugal, de casal, o amor ágape, que é o amor universal, relacionado também ao amor a Deus também. O conceito mais amplo de amor é o amor ágape, e é a palavra que é utilizada aqui nesse contexto de 1 Coríntios capítulo 13. E que amor é esse? Paulo usa 2 figuras de linguagem aqui para expressar o que é esse amor. A primeira figura de linguagem é uma hipérbole, é um exagero. Ele começa falando: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e ainda que eu falasse todas as línguas dos anjos. Não é que ninguém seja capaz de falar todas as línguas, ou alguém que seja capaz de falar todas as línguas dos anjos. Ele disse: ainda que eu tivesse, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me serviria. Aleluia. E Paulo começa a descrever o que é o amor e o que não é o amor. O amor não é um dom. Dom é aquilo que Deus dá para um, mas não dá para todos. Ele reparte como quer, tá? E não cabe a nós questionar a vontade de Deus. Cabe apenas adorá-lo, a beleza da sua santidade, e pedir que Ele faça a sua vontade em nossas vidas. O amor é um mandamento, como desde o princípio nos foi ensinado. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É o mandamento principal da palavra de Deus. E o segundo semelhante a esse é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Por o amor não ser um dom, o amor é um fruto do Espírito, como Paulo fala mais à frente. Os frutos do Espírito, como Paulo descreve, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meus irmãos, todos esses frutos aqui têm que estar presentes na vida do crente, independente se ele prega ou não, se ele canta ou não, se ele é missionário ou não, se ele é profeta ou não, se ele é usado no dom de revelação, ele vai ter que manifestar esses dons espirituais aqui. Esses dois não, esses frutos. Os dons é aquilo que Deus dá a uns e não dá a outros, é exclusividade. Deus escolhe conforme a sua vontade. Agora os frutos, todo cristão que está ligado à videira verdadeira, que é Cristo, precisa frutificar. E se não frutificarmos, como o próprio Jesus disse, aquele que não produz fruto será cortado e lançado fora, e seu destino será o fogo. Então temos que manifestar em nossas vidas esses frutos do Espírito, para que nós provemos a Deus e a nós mesmos que estamos ligados à videira verdadeira. Aleluia. Todos que estão ligados a Cristo frutificam. Jesus é a nossa videira verdadeira, e quem está ligado a Ele produz muito fruto. Não é de você, não é o ramo que produz fruto em si mesmo, mas porque estamos ligados à videira verdadeira. Podemos dividir, irmãos, o amor em 3 níveis. E aqui quem gosta de jogo vai me entender que o nível 1 vai ser o mais fácil de entender e aceitar. O nível 2 um pouquinho mais complicado. E o nível 3 é o nível hard, mais difícil. Primeiro nível, nós vamos dividir aqui em 3 níveis. O amor de Deus por nós. Esse é bom demais a gente aceitar. Esse é bom demais a gente ouvir. João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E o Senhor nos amou, mesmo que nós não tivéssemos nada a oferecer para Ele. O que é que nós temos a entregar para Deus, meu irmão? Nada. Não há nada de valioso em nós mesmos, senão o amor de Deus para conosco. E esse amor nos resgatou, esse amor nos limpou, nos sarou e nos libertou, para que vivêssemos uma vida verdadeiramente cheia da presença dEle. E o amor de Deus não é o que os coaches estão pregando aí fora. Não julgueis. Ah, Deus é amor. Para de condenar o pecado dos outros. A palavra de Deus, ele só pega esse versículo isolado. Não julgueis. A palavra de Deus nos exorta a não julgar pelas aparências, mas segundo a reta verdade e justiça. Está aqui a palavra de Deus. E por essa palavra nós julgaremos até os anjos, como está escrita a palavra de Deus. Caberá a nós julgar até os anjos pela palavra de Deus. E que anjos são esses que nós iremos julgar? Os anjos caídos. Lúcifer e seus anjos serão julgados e condenados naquele grande dia. E a igreja apontará para a Bíblia e dirá: eis aqui o Senhor. Todos aqueles que não guardaram os seus mandamentos, junto com Satanás e os seus demônios, sejam lançados no inferno. E assim se fará, pelo julgamento que o Senhor nos permitirá julgar as nações e até os anjos. O amor de Deus é um amor que nos restaura, é um amor que nos repreende, como a palavra de Deus nos fala: eu repreendo e castigo todos aqueles que eu amo. Então essa história de que você vai viver só na graça, só na maravilha, só no mar de rosas, isso não é vida de crente, meu irmão. Crente passa por prova, crente passa por aflição, e nem por isso Deus deixa de te amar. Agora o que Satanás faz quando estamos passando por alguma prova é: Deus te esqueceu. Quando você está em pecado, ei, esquece. Deus não te quer mais não. Esquece. Deus te deixou para trás. Não precisa mais de ser crente não. Te entrega logo para o pecado. Tu não tem força para resistir isso não. Mas o amor de Deus, nada e nem ninguém pode nos separar. Como a palavra de Deus fala: o que nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o inferno, nem os principados, nem as potestades, aleluia, nem a fome, nem a miséria, nem a doença, nada nos separará do amor de Deus. Aqui eu posso passar por tribulação, aqui eu posso passar por angústias como Jesus passou, mas eu sei que em nenhum momento, em nenhum dia, por mais que eu seja falho, o Senhor me amou menos, ou o Senhor me amou mais, só porque agora eu estou em jejum, em consagração, eu estou lendo a Bíblia, aí Deus está me amando mais. Não, o amor de Deus é eterno, é perfeito, é além do teu entendimento. Mesmo você caído, mesmo você em pecado, o amor de Deus para contigo continua o mesmo. Não deixe Satanás falar o teu coração dizendo que ele te esqueceu, que ele te abandonou. Deus não vai te abandonar. É verdade, Deus. Não abandone ao Senhor. Aleluia. E como está escrito em Salmos 45, versículo 7, e que muitos gostam de cantar aquela música: que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Parece um paradoxo, parece contraditório. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. O amor de Deus continua para conosco, mesmo nós estamos caídos, mesmo nós estamos em pecado, mas ele continua odiando o pecado. O pecado continua aborrecendo a Deus. Não pense que você está vivendo em pecado, que você está agradando a Deus com essa tua maneira de viver, não. Te arrepende, te conserta. O Senhor te ama e quer o melhor para ti. Por isso que Ele está falando contigo essa noite. O amor, o próprio amor desceu à terra
E sabe qual é a mensagem de Jesus Cristo? Não tem mais aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei aquele que pode matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Jesus foi um dos pregadores que mais pregou sobre o inferno. E é o amor. O amor manifesto. Mas é justamente o amor de Deus manifesto para conosco. Que sabe que o pecado é uma realidade. Que sabe que o inferno é uma realidade. O mundo está querendo tirar a ideia do inferno. Não existe isso não. É uma figura de linguagem. O inferno é real. Jesus nos falou isso. Lá haverá pranto e ranger de dentes. Deus não quer que você vá para lá. É por isso que Ele está te advertindo essa noite. Te arrepende. Eu não sei como está a tua vida diante de Deus, mas eu quero que você reflita nesse momento. Como é que está a tua vida diante de Deus? O que é que tu tem feito que Deus já tem te falado no teu coração? Você tem que parar com essa prática. E você ainda não abandonou. Te arrependa. Enquanto há tempo. Porque esse amor não é um amor que vai aceitar você permanecer como você está. Ele te chamou para te resgatar, para te limpar. Ele não vai aceitar você continuar da mesma maneira. E o amor, como nós lemos, o amor ele não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. O Senhor jamais vai compactuar com o pecado e com a maldade humana. Não é porque estamos sobre a graça de Deus que agora podemos pecar deliberadamente, para que a graça abunde mais na nossa vida, como aconteceu nas igrejas que Paulo pastoreou. Não, devemos produzir frutos dignos de arrependimento, sendo agradecidos a Deus pelo amor que Ele teve por nós e tem eternamente. O nosso amor, o segundo nível, agora fica um pouco mais difícil. O nosso amor por Deus. A palavra de Deus nos diz o mandamento: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Em outras passagens vai falar: amai ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. O Senhor Deus quer ser amado por nós. E o amor não é forçado. Ele poderia te forçar a isso, mas Ele não quis. Ele quer que você o ame. Falar do amor de Deus para conosco é muito fácil, porque Ele nos ama e seu amor é perfeito. E agora o teu amor para com Deus, como é que está? Será que a cada dia está crescendo mais o teu amor para com Deus? Ou será que está acontecendo a profecia contigo, que Jesus falou que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria? Será que teu amor para com Deus tem esfriado com o passar dos anos? O Espírito Santo nos convida à reflexão e à exortação de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Ele nos ama, capaz de entregar o seu Filho por amor de nós. Mas Ele quer que você ame a Ele sobre todas as coisas. O amor de Deus é um amor que nos faz ter um relacionamento com Ele. E esse amor para com Cristo, para com Deus, não é um amor de emoções. O amor que a Bíblia fala é um amor de ação, de serviço. O amor não é um sentimento. Sabe quando você vê uma pessoa que você está gostando e as tuas mãos suam frio, teu coração acelera? O jovem já deve ter sentido isso, ou se você não sentiu isso ainda alguma vez na sua vida, vai sentir. E é muito bom. Mas isso não é amor. Isso é uma resposta natural do teu corpo, tá? Isso não tem nada a ver com o amor bíblico que a palavra de Deus nos ensina. Isso é mais próximo do que nós chamamos de paixão. E a paixão ela passa. Ela tem o seu pico, o seu auge, e depois ela acaba. E nos dias de hoje a sociedade está muito líquida. Os relacionamentos. A menina ou o menino posta no início do ano: amor da minha vida. 3 meses depois posta foto com o outro: amor da minha vida. Que vida curta. Meu Deus do céu. E o pior é que isso tem no nosso meio. Pessoas que trocam de namorado como se trocasse de roupa. Misericórdia. Pessoas que trocam de amor e de paixão. Ah, me apaixonei já mais 5 vezes.
Durante o ano, como é que acontece isso? Amores líquidos, amores passageiros. Esse não é o amor bíblico que a palavra de Deus nos ensina. E não é esse tipo de amor que devemos buscar para a nossa vida. Devemos nos espelhar no amor de Deus para vivermos o amor verdadeiro, não aquele amor passageiro de momento. E apesar de o amor não estar ligado diretamente a sentimentos, o amor, ele pode provocar em nós sentimentos. O amor por Deus, o amor pela nossa família. E quando Paulo fala que nós devemos prestar o nosso culto racional ao Senhor, não significa que nós devemos prestar um culto frio. Um culto que as pessoas não podem mais chorar, um culto que as pessoas não podem mais glorificar, um culto que as pessoas não podem mais gritar de alegria na presença de Deus. Não precisa disso não, tem que ser um culto racional. Mas a palavra de Deus não me diz isso não. A palavra de Deus me diz o seguinte: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus quer a tua presença aqui no culto, quer que você glorifique o nome dele. Mas também, como está escrito, esse povo me invoca com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Deus não quer adoração de lábios. Deus te quer por inteiro. Deus quer amor genuíno de você. Glória a Deus, aleluia. O diabo aceita dividir você com Deus. Sabia disso? Por ele de boa. Tanto é que tem igrejas aí que tem um monte de santo. Por quê? Satanás aceita. Pode dividir, não tem problema não. Ele criou outros deuses. Eu aceito te dividir com os outros. Mas o Senhor Deus diz: eu sou teu Deus, e a minha glória não darei a outro. Não farás outros deuses diante de mim. E outros deuses não é só Deus de escultura, é aquilo que tu tem colocado no lugar de Deus. O que é que tu tem colocado entre o teu relacionamento com Deus? Será uma pessoa? Será um trabalho? Será uma emoção? Eu não sei o que você tem colocado entre o teu relacionamento entre você e Deus, mas o Senhor está te falando essa noite: eu não quero esse amor. Esse amor eu não quero ter contigo, filho e filha. Eu quero que você entregue a mim o teu amor, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Isso nós aprendemos com o tempo. Nós conhecendo a Deus, nós nos aproximamos dele e nos amamos a cada dia mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí chegamos ao